O domínio japonês na Coreia aconteceu entre os anos de 1910 e 1945, e durante esse período, milhares de pessoas foram jogadas em campos de trabalho forçado ou em fábrica em que trabalhavam em condições análogas à escravidão. Foi imposto também uma série de leis que visava suprimir a cultura coreana e iniciar um processo de assimilação forçada. É nesse cenário que a gente conhece a Sunja, uma jovem coreana que se apaixona perdidamente por um empresário e, após descobrir que está grávida, descobre também que seu amado é casado lá no Japão e que ela precisaria aceitar ser sua amante na Coreia para continuar vivendo esse amor. Oi gente, aqui é a Gisele e o vídeo de hoje é a resenha de Patinho, um romance histórico que foi escrito pela Min Jin Lee, que é uma escritora e jornalista coreana-americana, que foi lançado aqui no Brasil em dezembro de 2020 pela editora Intrínseca. E para os amantes de série, eu já adianto que dia 25 de março estreou na Apple TV a adaptação desse livro, que é um dorama com 8 episódios, se eu não me engano, e eu já estou louca para assistir e reviver todas as tramas ao lado dos meus personagens preferidos. A autora teve a ideia desse livro em 1989, quando ela estava em Yale, e assistiu a uma palestra de um missionário japonês contando como que era a vida dos coreanos que moravam lá no Japão. Nesse relato, ele fala sobre um meninozinho, um jovem, que se jogou de um prédio após ser insultado no seu anuário simplesmente por ter descendência coreana. A partir disso, ela passou a escrever contos acerca desse tema. Um conto dela, inclusive, foi premiado e começou a desenvolver melhor o que seria o livro Pachinko. Em 2007, ela teve a oportunidade de se mudar para Tóquio com o marido, porque ele recebeu uma proposta de trabalho, e lá ela passou a entrevistar pessoas que realmente viviam aquilo na pele. E ela percebeu que ela não tinha entendido muito bem a história e que havia muito mais a ser contado. Algumas dessas pessoas entrevistadas era a quarta, quinta geração que nascia lá no Japão, mas que ainda era considerado coreano e sofria muito preconceito, porque a naturalização não era tão facilitada. O livro ele inicia em 1910, lá na Coreia, que foi justamente o ano em que o Japão anexou a Coreia e iniciou realmente essa ocupação, com um casal decidindo transformar sua casa em uma pensão para realmente conseguir ganhar algum dinheiro ali, porque a situação financeira da Coreia estava em uma decadência. Passaram a receber alguns pescadores, inclusive eles cederam o próprio quarto e ficaram morando ali na despensa. Aqui eu posso falar o nome de todo mundo errado, tá gente? Me desculpa, mas eu vou contar como tá aqui na minha cabeça. Então, esse casal, eles têm um filho que é o Rune. E esse filho, ele tem o lábio leporino e o pé torto, ou seja, ele tinha deficiências físicas que fazia com que as garotas ali da região não se interessassem em casar com ele já havia passado dos 20 anos. Até que os pais fazem um acordo com a casamenteira e ela consegue uma jovem sem dote para casar com ele. Dessa nova união nasce a Sunja, que é a nossa jovem que vai se apaixonar por esse empresário. Os pais do Rune, inevitavelmente morrem, e daí ele e a esposa assumem essa pensão e a Sunja fica ali meio que ajudando. A gente corta aqui para uns 20 e poucos anos depois, quando a Sunja já tem 16 anos, e ela tá andando pelos mercados para fazer as compras para a pensão e conhece o Hansung. O Hansung é esse coreano super bem vestido, que se apresenta como empresário e que fica olhando a Sunja meio que de longe. Ela também percebe esses olhares, começa a retribuir, mas sem nenhum contato. Um dia ela tá voltando para a pensão e alguns japoneses, alguns garotos ali mais ou menos da idade dela, a encurralam em uma rua e o Hansung, como via meio que seguindo a menina, ele percebe o que está acontecendo, que os garotos ficam tentando tocar o corpo dela, salva ali a menina e aí começam a se falar realmente. Eles passam a se encontrar escondidos e esse relacionamento vai progredindo, até que ela descobre a gravidez. Quando ela vai contar para ele, ele não se assusta, ele não fica chateado, ele fica inclusive feliz. Mas é aí que ele revela que ele já é casado, ou seja, ele não pode casar realmente com ela, mas ele tem condições financeiras de mantê-la, de sustentar inclusive sua família, comprar uma casa melhor para ela.
mas a Sunja não aceita ser amante. Então ela prefere romper com esse homem e assumir as consequências, né, dos seus atos sozinha. A mãe dela descobre, fica bem chateada, e é quando elas recebem um pastor lá na pensão. Esse pastor é o Isaac, o irmão dele já havia ficado hospedado nessa pensão muitos anos antes e recomendou para ele, porque era um local muito caseiro, hospitaleiro. Ele vai para lá e ele fica meio tocado com a situação dessa menina e ele percebe que seria um casamento bacana também para ele. Esses dois jovens se casam, só que ele tá de passagem, né? Ele tá ali realmente só para descansar um pouco, melhorar de saúde, porque ele vem de várias viagens cansativas e ele não tem uma saúde assim muito boa, e ele tá seguindo para o Japão. E é aí que a gente muda totalmente de cenário e vai passar a acompanhar esse casal lá no Japão, enfrentando todas as dificuldades que os coreanos enfrentaram nesse período. Quando chega lá, ele sabe que eles vão ficar hospedados na casa do irmão dele, que foi esse que recomendou a pensão, junto com a cunhada. Eles os recebem muito bem, só que logo eles dois percebem que a situação não é tão legal. A casa é muito simples, eles não têm muitas condições, assim, até mesmo de variedade de comida. O Isaac descobre que ele não vai ser tão bem pago com a profissão dele de pastor, e a Sunja fica naquele meio ali, tentando conhecer e tentando se adaptar a tudo. Bom, vocês lembram do Hansum, aquele empresário que engravidou a Sunja? Então, ele não era só casado no Japão, ele era casado com uma filha de um influente japonês. E a Sunja meio que reencontra ele lá, não assim de ter contato, mas esse homem vai ser uma peça muito importante em várias gerações da vida dela dali pra frente. E é quando essa família chega no Japão, né, passa-lhe alguns anos, que a gente entende o termo pachinko, que dá título ao livro. Pachinko nada mais é do que aquelas máquinas caça-níqueis, que é uma mistura de paintball com o caça-níquel que a gente conhece aqui. E no Japão, até hoje, há inúmeros salões de jogos e a grande maioria pertence a coreanos. Como eles não davam tanta possibilidade de trabalho para essas pessoas, eles passaram a viver desses jogos de azar. Há sempre ali a forma, né, de enrolar as pessoas que estão jogando. Então, alguns membros da família da Sunja, né, com o passar aí das décadas, vão se envolver nessa atividade. É uma atividade que até hoje ela movimenta bilhões de ienes por ano, gente. É incrível, se a gente conhece por dentro aqui como que acontece, como que a galera cresceu muito financeiramente a partir desses jogos, né? Principalmente os que estão lá no topo, óbvio, os que estão só trabalhando ali são só mais um funcionário, né, de uma casa de jogo. Ao longo de todas essas gerações que nós vamos conhecer aqui em Pachinko, teremos temas sendo abordados como suicídio, prisão política, perseguição religiosa, trabalho extremamente mal remunerado, as consequências da guerra ali para as pequenas comunidades, as dificuldades que os coreanos enfrentavam na escola, no trabalho, na rua. Gente, é assim, estarrecedor acompanhar tudo que acontece, mas é um livro extremamente fluido. A autora, ela utilizou desses temas, né, históricos, ela trouxe acontecimentos históricos, ela costurou de uma forma que dá muita vontade de continuar lendo e que tu passa a torcer muito por cada um dos personagens. Eu achei que por não ser um único protagonista, eu não iria me envolver, mas eu sou extremamente apaixonada por todos os personagens aqui. A gente vai conhecendo eles desde pequeno, a adolescência, chega na vida adulta, daí eles têm filho e a gente vai acompanhar os filhos. É incrível o que ela fez aqui ao longo dessas quase 600 páginas. Sim, é um livro extenso, eu não recomendo que seja lido de forma rápida, inclusive se você ler muito rapidamente, eu acho que você vai se arrepender, porque vale tanto a pena ficar dentro dessa narrativa, sabe, ficar aqui acompanhando cada um deles, que não precisa correr. Eu li no meu tempo, eu me encantei em cada página. Esse livro ele é um prato cheio para quem já curte a cultura asiática. Para quem ainda não conhece nada, vai poder entender um pouquinho de como tudo aconteceu. O que mais me encantou nesse livro foi a diversidade de tramas. A autora conseguiu construir para cada geração a sua própria história e amarrá-la à geração antiga
e a geração futura. Não tem como você conhecer a Sunji e não querer conhecer os filhos dela e não querer conhecer os netos e assim por diante. O que a autora fez aqui foi um verdadeiro tributo a essas pessoas que tiveram suas histórias apagadas, mas que até hoje sofrem com resquícios de tudo isso que eles enfrentaram. Eu realmente recomendo assim fortemente esse livro para todas as pessoas. Eu não consigo nem inchar quem vai gostar, quem não vai, porque o livro ele é envolvente, ele tem diversas tramas e eu tenho certeza que vai agradar a todo mundo. Se você chegou até aqui, eu vou te pedir para já se inscrever no canal, que eu costumo trazer resenhas de livros aqui semanalmente, então acredito que tu vai curtir o conteúdo. Vou deixar aqui a indicação de um outro vídeo, caso tu queira continuar me assistindo, tá bom? Agradeço muito a tua visualização, eu espero te encontrar aí nos próximos vídeos.